Olá, meu nome é Felipe Albert e eu sou gestor de crédito aqui no Fator. Hoje a gente vai falar um pouquinho da performance do nosso fundo de debêntures incentivadas em abril. O ambiente para esse tipo de produto continuou desafiador no mês passado, ainda que com mais estabilidade do que nos últimos meses. Houve alguma recuperação dos principais papéis, dado o fechamento aí da curva de NTNB principalmente. Então foi um mês mais positivo para papéis indexados à inflação e a gente conseguiu uma performance ligeiramente acima do CDI, contribuindo aí para o nosso retorno histórico dos últimos 36 meses, 24 e 12 meses. Né? Então, a gente tem hoje uma carteira bastante defensiva ainda, tá? Porque o cenário ainda segue bastante incerto, principalmente local, né? Da economia local. Então, a gente continua bastante concentrado em papéis AAA, de empresas sólidas e principalmente focados no setor de energia. Então, mais de 50% da carteira hoje está no setor de energia, principalmente a parte de transmissão, que historicamente aí tem uma previsibilidade maior de fluxo de caixa. A gente também aumentou um pouco a posição de caixa, né, de março para abril, dada toda a volatilidade que a gente viu aí nos meses recentes. Então, a porção aí de caixa hoje já está um pouco acima dos 10% da carteira. Então, como eu falei, a gente pode olhar um pouco a performance acumulada do fundo. A gente tem uma janela mais positiva aí nos últimos 36 meses e na margem, né, a gente ficando para e passo aí com o benchmark e no ano ainda um pouquinho abaixo do CDI, mas é importante notar que se a gente comparar isso com o principal benchmark do setor de debêntures incentivadas, o IDA da Ambima, a gente está bastante acima, né, em todas essas janelas aí. E também os principais peers de mercado, né, os fundos de debêntures incentivadas em geral, sofreram bastante aí nos últimos 6 meses e por conta da nossa posição um pouco mais defensiva e nossa gestão de hedge, a gente tem constantemente ficado aí no primeiro quartil entre os produtos desse setor, tá? Bom, aí você tem um histórico um pouco mais longo, né, da carteira, então pode notar que, de fato, no final do ano passado e começo desse ano, foi um momento difícil para os papéis indexados à inflação como um todo, né, até CRIs, CRAs, fundos imobiliários, e a gente não foi diferente, né, o setor de debêntures incentivadas sofreu bastante, ainda que a gente tenha tido uma performance acima da média de mercado, né, entre os melhores fundos do mercado, e também, ultimamente, brigando aí para bater o CDI, tá? Falando um pouquinho de mercado, né, então a gente tem mês a mês ficado com muita cautela diante dos ruídos políticos que a gente observa, principalmente em relação à política de juros do Banco Central. A gente não vê um cenário de queda de juros tão cedo, né? Ainda que o mercado tenha antecipado essa previsão diante da pressão que sofre o Banco Central, mas de fato algum sinal de melhora da inflação corrente tem aparecido, né? Mas isso ainda precisa se consolidar nas expectativas de inflação. Tendo isso, a gente pode ver um maior fechamento aí da curva de juros, da curva de NTNB, e isso tende a favorecer os papéis da nossa carteira, né? Se a gente realmente tiver firmeza desse cenário mais positivo, aí vai ser a hora da gente tomar um pouquinho mais de risco, alongar a carteira e aproveitar um pouco esses spreads grandes aí que a gente vê na maioria dos papéis. Bom, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.